Bom dia pessoal. Na aula de hoje, então, nós vamos dar continuidade ao curso de vocês e a ideia é conversar um pouquinho sobre uma parte da ondulatória que é importantíssima para o nosso dia a dia e, na verdade, ela permite que a gente consiga, no nosso contexto, no nosso cotidiano, entender como é que algumas radiações funcionam. E olha que interessante, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre as ondas do espectro eletromagnético e o que eu tenho de fato no espectro que me é importante. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, só para recuperar um pouquinho aí na sua memória, o que é uma onda eletromagnética? Então, vamos colocar aqui, uma onda eletromagnética. Então, uma onda eletromagnética, ela efetivamente representa para a gente uma oscilação, né? Então, ela é uma oscilação que nasce aonde? Ela nasce da vibração das cargas elétricas. Então, aqui, eu tenho a vibração das cargas elétricas. O que significa isso, pessoal? Imagina que nós tenhamos aqui uma carga elétrica negativa se movendo. Quando essa carga elétrica começa a vibrar e ela vai ganhando movimento, o que ela faz? Ela vai criar uma perturbação no mundo à sua volta. Essa perturbação que a gente chama de campo elétrico, quando ela é vibrada, ela vai criando aqui um pulso, né, perpendicular à linha de propagação. E ela cria um campo magnético aqui, né, fazendo aqui uma estrutura perpendicular de movimento. Aí você pergunta, meu Deus, que bagunça. Eu entendo. Mas uma onda eletromagnética ela é uma associação de vibrações de pulsos elétricos e magnéticos cuja a propagação dessas duas qualidades, dessas duas estruturas, é perpendicular à propagação. Então, a vibração é perpendicular à propagação. O que significa isso? Ela é uma oscilação transversal. O que significa ela ser transversal? O meio no qual ela está passando, os campos elétricos e magnéticos, eles vibram perpendicularmente à propagação. Inclusive, nós podemos falar de o que nós chamamos de vetor de Poynter, que é como se fosse um vetorzinho que orienta a propagação de uma onda eletromagnética. Então, cada onda, cada pulsozinho gerado, ele é unidimensional e vai sempre para frente em direção oposta à produção pela fonte. Dessa forma, você vai ter essa onda, então, com natureza sempre transversal. O que eu tenho de interessante em saber aqui, pessoal? Nós precisamos saber que a onda eletromagnética, ela nasce dessa oscilação do campo elétrico e magnético, na oscilação da carga, ela cria um pulso transversal, mas a primeira coisa que é importante é que ela não precisa de um meio material. Ela não necessita de um meio material. Se a gente lembra disso, significa que, por vibrar elementos internos a ela, ela pode, a qualquer momento, vibrar apenas os campos que a compõem, permitindo que ela tenha uma propagação em locais que até então nós não teríamos a possibilidade se fosse uma onda mecânica. Ela tem como, por exemplo, viajar no vácuo. Então, a ideia é que ela consegue viajar distâncias muito maiores sem interação com a matéria. Um exemplo disso é quando você olha para uma estrela. Quando você olha para uma estrela, você vê essa estrela a milhões e milhões e milhões de quilômetros e essa estrela, ela continua lá, você consegue ver a luz que ela emite, vai chegar aqui na Terra, dependendo da distância, milhares de anos depois de que ela já nem existe mais, porque ela vai percorrer uma certa distância. Como a gente está falando sobre isso, a gente precisa lembrar que quando a gente fala do movimento de uma onda, eu tenho uma relação fundamental. Então, eu tenho uma relação fundamental. O que eu tenho de importante com relação à relação fundamental, pessoal? A relação fundamental, ela marca para a gente como a velocidade da onda se comporta quando eu tenho o comprimento de onda e a frequência, que é a distância, que ela percorre na oscilação e o número de vezes que esse evento se repete, como a gente já conversou. O grande detalhe aqui é que no vácuo, nós temos a velocidade da luz, a velocidade da luz, como sendo estruturalmente uma constante C, que vale C igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Esse valor ele foi postulado por Albert Einstein em 1905
com a ideia de que nada é possível que você aumente essa velocidade. Então, não existe situação, ou evento, ou fenômeno que conseguiria ser mais rápido do que uma onda eletromagnética quando ela está viajando no vácuo. E o interessante aqui é que todas essas velocidades, ou seja, todas as ondas eletromagnéticas no mesmo meio têm exatamente a mesma velocidade. E aí nós entramos aqui no que nós chamamos então de espectro eletromagnético. Então, o que a gente tem que saber do espectro que é importante para a gente? Vamos pensar aqui na relação fundamental, quando a gente fala para a luz. Então, nós temos que a velocidade da luz, ela é lambda vezes f. Como a velocidade da luz, pessoal, é uma constante, ou seja, como essa velocidadezinha é uma constante, todas as ondas têm exatamente a mesma velocidade, o que difere de fato uma da outra? Então, o que vai diferir é o comprimento de onda, né, e a frequência. O que eu tenho, então, como comprimento de onda em frequência para diferir a gente? A gente sabe que com essa ideia eles são inversamente proporcionais. O que significa eles serem inversamente proporcionais, pessoal? Na verdade, a grande ideia aqui, a grande explicação para isso é o que diferencia uma onda é exatamente o seu comprimento de onda e a sua frequência. De resto, a combinação desses dois elementos, dessas duas estruturas, permitem que a onda viaje no vácuo, por exemplo, com a mesma velocidade todas elas. Então, o espectro ele marca exatamente isso. O espectro marca para a gente a relação entre a frequência e o comprimento de onda. Se você observar, olha só, nesse caso aqui, eu tenho uma frequência de 10 a 6 Hz, frequência de 10 a 6 Hz, eu tenho um comprimento de onda de 10 a terceira. O comprimento de onda é muito grande, 10 a terceira é 1000 metros. Então, imagina que o comprimento de onda da onda de rádio de menor frequência é 1 quilômetro, né? Isso aqui, pessoal, é 1 quilômetro. É uma onda muito, muito, muito comprida. O que significa isso? Então, eu tenho uma baixa frequência. Agora, vai para a outra ponta, lá nos raios gama, olha só. Eu tenho uma frequência de 10 a 20 Hz. E eu tenho um comprimento de onda de 10 a menos 11 metros. Para vocês terem uma ideia, só para você lembrar um pouquinho, imagina o átomo de hidrogênio. No átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, ele normalmente é um núcleo positivo, sendo girado aqui por um elétronzinho na sua estrutura. Lembra? Um próton e um elétron, a lista de química de vocês. Então, a distância entre o núcleo, né, e a primeira camada da eletrosfera, essa distânciazinha aqui, né, ela é de aproximadamente, né? Na verdade, ela é de aproximadamente 0,53 vezes 10 a menos 10 metros. Olha que louco, senhores. 10 a menos 11 é menor do que isso. Então, é como se o comprimento de onda dessa radiação nos raios gama fosse menor do que a estrutura atômica. E isso, pessoal, nos traz um pensamento muito importante. Aí você pensa, que pensamento, professor? O que eu tenho que entender com relação a isso? É que, na verdade, quanto maior a frequência de uma onda, mais energia ela carrega. Então, já tem que pensar isso aqui. Vamos anotar no cantinho aqui, observação. Quanto maior a frequência, de uma onda, maior sua energia. Isso foi proposto por um carinha, né, chamado Max Planck, que você já viu em algum momento da sua vida. Max Planck. Max Planck, pessoal, ele fala pra gente o quê? Que a energia que uma onda carrega, ela é proporcional a H vezes a frequência. Esse H, ele é chamado de constante de Planck. Esse H é chamado de constante de Planck. Essa constante, ela é 6,6 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo.
Não é importante. Não tem, você não tem que saber isso agora ou ter que decorar esse valor. Se ele aparecer em questões, ele é dado para a gente. Mas o que a gente tem aqui, por exemplo? Nós temos a ideia de que quanto maior a frequência de uma onda, mais energia ela carrega. O que significa isso? Quanto mais energia, maior poder de ionização. Então, quanto maior a energia, quanto maior a energia, maior poder de ionização. Ionização. O que é o nosso maior poder de ionização? É o maior poder de retirar um elétron da camada, de interagir atomicamente com a matéria. O que significa isso, pessoal? As luzes, então, de frequência que estão abaixo do infravermelho, ou abaixo do visível, né? Isso aqui, essa faixa de frequência que é chamada de luz visível. Luz visível. Né? Então, tudo que está abaixo da luz visível são ondas de baixo poder ionizante. O que significa ter baixo poder ionizante? Significa que essa quantidade aqui, até no ultravioleta mais ou menos, ultravioleta ainda tem um pouquinho que pode acontecer, tipo câncer de pele, na verdade, mas do que nós temos abaixo do visível, tem baixa capacidade de ionizar ou de interferir a nossa pele, não tem uma alta capacidade de penetração na pele. O que significa não ter uma capacidade alta de penetração na pele? Que a pele não vai absorver essa radiação, gerando mutações. Então, em via de regra, você não causa câncer, né? Então, você não tem, dentro dessa frequência aqui, da onda de rádio, do micro-ondas e do infravermelho, a capacidade de quê? De transformar o nosso sistema numa mutação, ou seja, você não causa câncer. Por exemplo, o infravermelho é conhecido como ondas de calor. Ondas de calor. Ele representa que tudo que é aquecido emite radiação a essa faixa de frequência. Então, tudo que emite radiação no infravermelho, você só percebe que está quente. Mais nada. Não tem mais nada demais em relação a isso. A radiação de micro-ondas, pessoal, ela faz o quê? Ela vibra, em sua maioria, as moléculas de água. As moléculas de água. O que significa vibrar as moléculas de água, pessoal? Quando você coloca alguma coisa que tem água no micro-ondas, ela vai sofrer vibração e ela vai mudar a sua posição em relação ao ponto de equilíbrio. E o rádio aqui você vai transferir informações, né? Como você põe aí numa estação de rádio e TV. Então, abaixo da luz visível, você não tem radiação ionizante, você não vai ter problemas de saúde por estar em contato com elas. Então, assim, as ondas de celular estão dentro da onda de rádio. Então, o celular não causa câncer, sabe? O micro-ondas não causa câncer, o infravermelho não causa câncer, embora gere aquecimento. O grande problema acontece do ultravioleta para cima. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade em ver, pessoal, muitos protetores solares têm proteção UV. Então, você pega um protetor solar com proteção UV. Por quê? Para que a sua pele ela vai refletir, ou o protetor solar vai absorver a radiação ultravioleta, impedindo que a sua pele absorva essa radiação. Então, do ultravioleta para cima, nós temos o que a gente chama de radiação ionizante. O que é a radiação ionizante? É uma radiação com a possibilidade, ou seja, é uma radiação que pode gerar, de fato, uma alteração nas características do meio. Que alteração é essa, pessoal? Pode fazer com que haja mutação celular ou câncer. Lembra, o câncer pode ser muitas vezes uma reprodução acelerada da célula, fazendo que você tenha maior consumo energético, maior consumo de glicose, e ela vai destruindo e corrompendo as células à sua volta. Então, as radiações ditas ionizantes são capazes de fazer isso, de destruir a célula ou gerar mutações exageradas. E o ultravioleta começa a fazer isso a nível da pele. Então, mesmo que nós tenhamos aqui um poder de penetração ainda baixo do ultravioleta, ele consegue passar a epiderme chegando na derme. Quando ele chega na derme, ele pode provocar essas alterações. Daí em diante, nós temos cada vez mais ondas com poder de ionização. Olha, por exemplo, o raio-x. Se você pega uma imagem de raio-x, qualquer uma que seja ela, você vai ver que o seu osso ele aparece e fica preto em volta tudinho, podendo ver se você quebrou uma fratura, um pulmão, não sei. Mas a ideia aqui é que o raio-x ele atravessa você. Ele não atravessa os seus ossos, mas ele atravessa você.
Então ele é capaz de entrar muito mais do que na sua pele, né? Ou seja, tecidos muito mais internos, podendo gerar alterações em todos eles. Por isso que você não pode fazer raio-x o tempo inteiro, tirar a chapa, que o pessoal chama, né? De raio-x o tempo inteiro. Se você vai tirar um raio-x, por exemplo, do pé, você tem que usar uma proteção de chumbo no resto do corpo, para que você não tenha essa absorção de radiação à toa. Por quê? Porque eu tenho um maior poder de penetração, porque eu tenho uma frequência mais alta. Então, quanto maior a frequência, maior a energia, maior o poder de penetração, maior o dano que você pode gerar na célula da pessoa. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bem, sem problema. E aqui os raios gama, que são os nossos raios que o Hulk teve, né? Então, muito cuidado com isso. O contato com raio gama causa mutação mesmo, mas senão vai ficar verde super poderoso. Você vai ficar com muito câncer e provavelmente morrer de uma morte muito ruim, dada a um câncer generalizado em todo o seu corpo. Então, essa caixa, essa parte de frequências acima do visível é o que nós chamamos de radiação ionizante. Então, são capazes de quê? De fazer com que você tenha alteração celular. Vamos nos concentrar, então, pessoal, um pouco do visível. Então, no visível, nós temos aqui as cores do arco-íris, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, né? Então, você tem aqui, ó, o vermelho, né? Aqui o laranja, né? Laranja, ou alaranjado, amarelo. Você tem o verde, você tem o azul, você tem o anil e o violeta. São as 7 cores do arco-íris e elas representam tudo que pode ser observado ou captado pelo nosso olho. O que significa isso? Aqui nós temos uma estrutura ocular chamada cones. Então, os cones, pessoal, são as estruturas celulares, né, do nosso olho que vão perceber a intensidade das cores. Então, nós temos os cones vermelhos, os cones verdes e os cones azuis, né? E quando você junta a percepção nesses cones, você consegue criar o espectro eletromagnético todinho, ou seja, o espectro visível todo no seu cérebro, compactuando ou tendo essas informações. Muita gente fala que a capacidade que você tem de pegar nuances de cores mais diferentes está associado a maior ou menor densidade de cones na sua retina, que é a região ali do olho, né, o órgão no olho que vai permitir que você tenha essa captação de luz. Então, o que você tem que saber, resumindo aqui, do nosso espectro eletromagnético, é que você tem radiação ionizante e não ionizante. Você tem, quanto maior a frequência, mais energia a onda carrega, maior poder de penetração, maior capacidade de atrapalhar a vida, né? De gerar um câncer associado à absorção dessa radiação. Então, você tem que entender aqui que quanto maior a energia também, você vai ter maior capacidade de interação. Tudo bem, gente? Bem tranquilo, bem sem problemas. Então, o que a gente vai discutir agora, nesse nosso momentinho, é resolver um pouco de exercícios com relação ao espectro. Nós vamos ter agora algumas aulas, talvez algumas semanas, em que a gente vai ficar, talvez 2 semanas mais especificamente, que a gente vai ficar resolvendo exercícios, tá bom? Tipo, discutindo situações diferentes para que a gente possa, dentro de cada situação, dentro de cada exercício, resolver o máximo de questões possíveis que vão abordar todos os tópicos falando da relação fundamental e, nesse capítulo agora, mais especificamente sobre o espectro eletromagnético. Tudo bem, senhores? Não se esqueça, a pandemia não acabou. Por favor, fique em casa. Tchau, tchau para todos.